Bom dia, hoje é dia 25 de fevereiro. Vamos dar início à continuação, né, da leitura que a gente está fazendo em Isaías, um livro riquíssimo, onde Deus tem falado aos nossos corações desde o início. Nós já estamos no capítulo 10, né, você que acompanha junto comigo, nós vamos ler mais um capítulo da Palavra de Deus que se encontra no Velho Testamento e o livro de Isaías, tá? Um profeta intelectual, um profeta escritor, né, que falava por comparações brilhantes e que falou tanto do que estava acontecendo quanto das coisas que ainda vão acontecer. Né? Então hoje a gente vai ler Isaías 10 e perceber algumas coisas que Deus falou a Isaías, até mesmo pensando em nós hoje, ok? Então nós vamos ouvir um pouquinho do que Deus tem para nós através da sua leitura, ok? Vamos ler juntos. Vamos lá, Isaías 10, ok? Ele começa assim: Ai de vocês que fazem leis injustas, lei para explorar o povo. Vocês não defendem os direitos dos pobres, nem as causas dos necessitados, e exploram as viúvas e os órfãos. O que vocês vão fazer no dia do castigo? Quando de um país distante vier a desgraça? A quem vão pedir socorro? Onde esconderão as suas riquezas? Vocês serão levados como prisioneiros, serão mortos na batalha. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continuará levantada para castigar. Lembra que a gente tem falado que o Senhor peleja por nós. E aqui no livro de Isaías, ele está contando que existia já a injustiça, né? Aí a gente pensa que é algo atual. Ai, o governante está roubando a gente e tal. Achando que isso é de hoje, né? Que é uma coisa novíssima, e não é. Você está vendo aqui Isaías, antes de Jesus vir, já existia essa corrupção, né? Essas leis que nos desfavorecem, essas leis que nos prejudicam enquanto povo. Mas não se preocupem, porque a palavra de Deus diz que Deus está observando tudo isso. E que essas injustiças só faz que cresça a ira de Deus, né? Quando ele vê o povo seu sendo massacrado, sendo discriminado, ele não fica feliz. E eu percebi nessa leitura desse livro agora, de Isaías, que Deus se compara com fogo. E o fogo é ruim, né? Então a ira de Deus, o aborrecimento dele se compara com o fogo, né? De uma autodestruição, né? Que não vai sobrar pedra sobre pedra. Talvez por isso, né? A gente saiba que, todo mundo já ouviu falar isso, que o fim do mundo vai acabar em fogo e não mais em água. Por que será? Porque Deus vai vir para julgar. E se Deus vai vir para julgar, nada mais notável do que ele ser comparado com fogo. Então, na verdade, Deus, quando ele voltar agora sobre as nuvens, que eu creio nisso, ele vai vir para julgar, para destruir tudo, toda a infidelidade, todos os erros, né? Tudo aquilo que não lhe agrada, tudo aquilo de mal, na verdade. Aí você pode pensar, tá, mas Deus é mau, ele vai destruir o que ele criou. Não, gente. A maldade do homem é tremenda. E Deus não está. Deus é amor, mas Deus é justiça. As pessoas às vezes falam, Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus ama os pecadores, quer que eles se arrependam. Mas Jesus é justiça. Ele não se junta com coisas erradas. Daí a necessidade da gente buscar a santidade. Porque se você diz que é de Deus, né, que você crê em Deus, que você segue a Deus, e você continua fazendo aquilo que desagrada a Deus, saiba que ele não fica feliz. E você vai ver isso nas leituras aqui.
Vamos lá, nós estamos em Isaías 10. Bom dia a todos, o Kleb e o Tonico que estão aí. Um beijo para vocês. Uma boa semana de trabalho, tá bom? 5, vamos lá. Isaías 10, 5. O Senhor disse: ai do rei de Assíria. Ele é o bastão que eu uso para castigar aqueles com que estou irado. Ou seja, Deus usa, às vezes, algumas pessoas para nos corrigir, né? Até não só os pagãos, mas os seus também, né? Quem nunca foi repreendido por uma pessoa que não é crente, né? A pessoa olha assim, nem parece que tu é crente, né? Fazendo isso. Então, quando ele está fazendo isso, ele está usando uma pessoa que não ainda declarou ele como Senhor e Salvador da sua vida, mas que ele é usado naquele momento. Então, aqui o rei da Assíria, ele foi usado para destruir aquele povo rebelde de Deus, né? Com a permissão de Deus. Então, observe o que você anda fazendo, para que você não seja, como eu já falei, é muito bom quando a gente entende a vontade de Deus sem sofrer. Mas é quase que impossível, né? O ser humano é triste. O ser humano precisa sofrer para aprender o que ele tem que fazer. Interessante. Vamos continuar. Então, ele usou o rei da Assíria para, castigar? Não, para corrigir, né? Aqueles que ele via que precisava ser corrigido. Vamos lá, capítulo 6, ou versículo 6. Eu estou mandando que ele ataque um povo pagão. O povo pagão é um povo que cria em tudo quanto é deuses, menos em Deus, né? Um povo com quem estou irado. Então, saiba que quando você divide o poder de Deus com outros ídolos, seja esses ídolos de pedra ou de madeira, normais ou anormais. E ídolo, a gente também aprende na igreja que não é só aquele material feito, né? Tipo uma estátua, não. Ídolo pode ser para você, que está me olhando aí, o seu filho, né? Quando você põe o seu filho à frente da vontade de Deus. Pode ser o dinheiro, né? Tem gente que o Deus deles é o dinheiro, porque ele só pensa nisso dia e noite. A gente leu em Provérbios que de nada adianta, né? Que o dinheiro é algo passageiro, que aqui faz diferença, mas lá em cima não faz nenhuma. Né? E que se trouxesse felicidade, estava cheio de rico aí, não se drogando e bem na foto, mas a gente não vê isso. Então, dinheiro, às vezes, é o ídolo das pessoas. O poder, né? Tem gente que luta e briga por poder, e aí o Deus dele é o poder. Então, ele fala aqui, eu estou mandando que ele ataque o povo pagão, um povo com quem estou irado. Estou ordenando que leve embora tudo o que é deles, e os pise como se fosse a lama das ruas. 7. Mas o rei da Assíria quer mais do que isso. Ele tem os seus próprios planos. Olha só, então Deus estava usando o rei da Assíria para castigar esse povo rebelde. Porém, o rei da Assíria era perverso. Olha só, então ele ia fazer o que Deus queria e muito mais coisas horríveis. E foi o que aconteceu. Vamos ler. Ele tem os seus próprios planos. Então, por mais que Deus estava usando ele para corrigir os seus e os não seus também, só que aquela pessoa era má e ela tinha os planos dela de maldade mais ainda. E com a permissão de Deus, ele deixou ele agir até o momento que ele queria. Então, aí continuando, só pensa em conquistar muitas nações e destruir completamente. Olha só, então o rei da Assíria, ele pensava, ele estava fazendo a vontade de Deus dessa destruição com a permissão dele, porém, ele tinha planos piores, né, de conquistar tipo o mundo todo. Então era um cara ganancioso, um cara que o Deus dele era quem? O poder, o dinheiro. Acabou de cair aqui, mas acontece. Entendeu? Então, o cara da Assíria, o rei, ele era... O Deus dele era o poder e o dinheiro. Né? Como a Bíblia alerta que a gente não seja
apegado a essas coisas. Essas coisas são boas, mas elas levam muitas pessoas para o inferno. Então, cuidado. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Vamos lá, continuando. Bom dia, Maria. Ele diz, destruir completamente. Ele diz, beijinho. Ele diz, todos os meus mandamentos são... Não, vamos lá. 7. Só pensa em conquistar muitas nações e destruí-las completamente. 8. Ele diz, todos os meus mandamentos são mandantes são reis. Ou seja, todas as pessoas que Deus mandava, eles eram reis. Tendo conquistado muitas cidades, Cano e Carquemis, Amate e Arpade. E também conquistei Samaria e Damasco. Então aqui o rei falando, se achando, porque ele já tinha conquistado um monte de cidades e que ele estava se achando todo poderoso. 10. Já derrotei reinos pagãos, onde o povo adorava muitos ídolos, mais ídolos do que há em Jerusalém ou Samaria. Ou seja, naquela época, quanto mais ídolo tinha na cidade, mais, eu até marquei aqui, mais eles se achavam poderosos. Olha que besteira. Né? Então eles achavam que o fato de ter muitos ídolos feitos pelas mãos deles, que eles tinham todo o poder na mão dele. Né? Aí ele estava se achando que, né, Deus estava permitindo. Será que acontece isso hoje? Acontece. Às vezes a pessoa está errada com Deus, mas está prosperando, né? Tá bem. Aí o cara diz, eu tô abafando com Deus, eu tô bem com Deus, né? Eu tenho meu carrinho aqui, não me falta comida, tá tudo legal, né? E Deus vai deixando, né? Mas você sabe o que você faz de errado que não agrada a Deus. E saiba que a conta vai chegar para você prestar conta com Ele, né? No dia do juízo. E lembre que Deus vem como juiz e comparado com o fogo. E o fogo queima, e o fogo mata, o fogo destrói. Então, não queira, né, se encontrar com o Criador dessa forma, vendo não Ele como o príncipe da paz, como teu Pai eterno, como Salvador, mas tu encontrando Ele como juiz, né? Então, às vezes, a pessoa pensa, né, vai tá demorando, né? Vai acabar, o mundo vai demorar para acabar e aí depois eu não quero nem saber. Eu pensava assim. As pessoas, vai acabar o mundo. Eu digo, que acabar o mundo nada. Depois que acabar que eu não quero nem saber de lá. Mas saiba que você tem uma alma, você sabe disso. Você sabe que existe uma alma dentro de todos nós. E que essa alma, se a gente já sente dores aqui terríveis, tu imagine a dor na alma. Um fogo que não cessa, te queimando. Os gritos de horrores. Para e pensa nessa cena. Tu vai estar querendo, você vai querer estar nessa cena. Ou você vai querer estar naquela cena que eu lhe falei, do céu, da justiça, de não ter mais dor, de não ter ladrão, de não ter nada, gente, que preste. Que não preste, quer dizer lá. Qual é o lugar que você quer estar? Para pensar. Nós temos que decidir esse lugar para onde nós queremos ir aqui. Não pensa você que depois que você morrer, você vai mandar rezar umas 100 missas aí, né? E aí tá tudo ok. Não. A Bíblia fala bem claro, depois da morte, segue-se o juízo. Não tem mais tempo de nada. Então, quando você fechar o olho aqui, acabou. É o encontro com Ele. E aí? O que você vai apresentar? Pense nisso, hein? Ainda há tempo. Jesus ainda não voltou. Aleluia. 11. Já destruiu Samaria, ele se achando, né? Samaria, os seus ídolos, e farei o mesmo com Jerusalém e seus ídolos. Ou seja, ele diz que ele ia destruir tudo. O rei da Assíria estava se achando. 12. Quando o Senhor terminou tudo o que estava planejando
fazer no Monte Sião e em Jerusalém. Então ele vai castigar o rei da Assíria, aquele homem orgulhoso e vaidoso. Olha só. Então Deus deixou esse rei fazer o que ele queria, que era destruir aquele povo rebelde, né, idólatra, aquele povo que não queria nada com Deus. Ele deixou, vai lá, faz esse serviço por mim. Só que depois, ele chegou agora, é a minha vez, minha e tua, rei, né? E ele sabia que aquele rei era orgulhoso e vaidoso. E aí, olha o que vai acontecer. 13. Pois o rei disse, fiz tudo isso. Olha aqui a fala do rei lá, que se achava todo-poderoso. Fiz tudo isso com a minha própria força. Será que tem gente assim? Tem, né? E com a minha sabedoria, pois sou inteligente. Mudei de lugar as fronteiras do país e fiquei com todas as suas riquezas. Como se fosse um touro, eu pisei os seus moradores. Eu levei comigo as riquezas das outras nações. Ou seja, naquela época, eles destruíam as cidades, entravam, invadiam, lutavam. Quando elas conquistavam aquela cidade, o que elas faziam? Elas levavam toda a riqueza e aí o outro rei ia ficando cada vez mais rico, né? Porque ele ia levando para si as riquezas que existiam naquela época, das cidades que eles lutavam, eles acabavam levando. E cada vez mais a riqueza deles ia aumentando. Mas para Deus, riqueza não é nada não, tá? Pensa nisso. E, não esquecem, dê um like lá. Daqui a pouco esse mesmo vídeo vai estar lá no YouTube. Ranildes Barros, me procure. Se inscreva no meu canal. Compartilhe para que outras pessoas como você sejam esclarecidas da palavra de Deus. Porque as pessoas não leem a palavra. É verdade, eu não lia. Lembra que eu comentei que apesar de ser cristã, eu também não lia. Tá aí a necessidade e a ideia de Deus fazer eu ler junto com você aí, né? Privilégio. Então, para nós crescermos juntos, né? A palavra de Deus, ela é clara, ela é eficaz, ela é tudo, né? E nós precisamos conhecer. E quando tiver vida, a gente vai continuar compartilhando aqui o vídeo com você, tá bom? Então, compartilha aí no final também, se você quiser, para que outras pessoas possam ser alertadas, tá bom? E que a gente possa se encontrar com Deus e não naquela situação horrível, né? Vamos continuar. Como alguém que tira os ovos de um ninho abandonado, não houve ninguém que batesse as asas, ninguém que desse um pio. Ou seja, ele disse que ele destruiu de boa, que ninguém se opôs, porque ele era poderoso, tinha poder, né? Então, o cara lá, o rei da Assíria se achava. 15. Mas será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que o usa? Olha a comparação que Isaías faz, né? Será que nós, que somos criaturas de Deus, somos mais importantes que Deus? Ele está colocando aqui nessa frase. Será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que o usa? Olha a outra comparação. Ou será que a serra que se serra, imagina que vale mais do que a pessoa que serra, né? Será que um bastão, um simples pedaço de madeira, é capaz de levantar um homem? Né? Aí ele fala, será que uma madeira é capaz de reviver alguém? Isaías falando em comparação para mostrar o poder de Deus. Ele compara que nós, seres humanos, somos muito abusados, viu? Nós somos muito... A gente se acha. Essa é a palavra. O ser humano, ele não pode estar um pouquinho bem que ele se acha Deus, olha. Ele se acha imortal, como dizia aquela música da Sandy Júnior. Mas não, Isaías nos põe aqui com o pé no chão. Nós não somos nada. Lembra que na minha doença eu percebi isso? Que Deus me mostrou que eu não sou nada? Que nós não somos nada? Porque quem criou a gente? Foi Ele. Quem deu o sopro de vida dentro de nós foi Ele. E quando Ele tirar,
acabou tudo. Então não como é que se diz? Não se engane. Creia no Senhor. Tenha temor do Senhor. Respeite a Deus. Respeite sua palavra. Respeite seus mandamentos. Viva bem. Viva com Deus. Tá bom? E há necessidade de aceitar Jesus. Volto a dizer isso. As pessoas acham que não. Ah, não, eu não acredito nisso e nisso. Eu acredito só em Deus, mas eu não preciso ir na igreja. Precisa, né? Você não é alimentado fora de uma igreja. Ninguém te chama na rua para ficar batendo papo, louvando a Deus. Ninguém, cara. Só na igreja que tu vai aprender da palavra. Né? Nossa igreja fica aí no bairro da Condo, para quem mora por Jurunas. Fica na rua Tambés, número 50, entre Cabo Leão e Roberto Camilher. Temos trabalho de esclarecimento da palavra de Deus dia de quarta-feira, culto e oração. E no domingo de manhã, 8 horas, 8h30 mais ou menos. E à noite, 7h30 da noite. Então vá lá, você precisa estar num lugar onde se prega a palavra de Deus. Para que você aprenda, como você está aprendendo aqui comigo, mais e mais de Deus. E há necessidade de você aceitar a Cristo, volto a dizer. Porque naquele dia que ele vir como fogo, como juiz, o que vai acontecer? Não vai dar mais para levantar o braço. Acabou. Sabe? É a última chance. Não vai dar mais para fazer mais nada. Tu já te encontrou em alguma situação que tu te sentiu impotente? Vendo e não podendo fazer nada. Vai ser essa situação. Quando ele vir, que você queira, não vai ter mais. Até a palavra de Deus, ela não vai poder mais ser lida. Então, leia enquanto você pode. Compre a sua Bíblia, se você já tem, comece a ler. Tire a telha de aranha dela e comece a ler, viu? E busque o Senhor e volte para o Senhor, você que estiver afastado, hein? Ainda é tempo, ele ainda não voltou. E vocês sabiam que a Bíblia diz que nós atrasamos a vinda de Cristo? Porque ele nos ama tanto, ele nos quer tanto, que ele fica adiando. Não, ainda não, ainda falta fulano aceitar Jesus, ainda falta ciclano. E a gente atrasa a vinda de Deus. A gente atrasa a vinda, mas nós podemos ir antes, acorda. Né? Aquela catástrofe aí, ela foi ótima no sentido de que a gente pare para pensar. Aquelas pessoas que estavam almoçando ali, elas achavam que no outro dia elas iam almoçar, né? Que daqui a pouco elas iam voltar lá para o alojamento, sabe? E não deu tempo. E se elas não estavam prontas para se encontrar com o Senhor, elas foram de qualquer jeito. Então pense nisso. Não que eu achei ótima, não, pelo amor de Deus, foi terrível. Mas para a gente ver que o amanhã não nos pertence. Isso é bíblico. Ele diz que a gente não sabe se a gente vai acordar amanhã, né? Que a gente tem que fazer hoje. Lembra que eu aceitei Jesus sozinha? Então você sozinha aí, quando acabar esse vídeo, pode orar e se entregar a Jesus. Senhor, eu quero te aceitar agora, mas eu vou numa igreja fazer isso. Publicamente. Não tenha vergonha de confessar a Cristo. Tem gente que tem vergonha, né? Não tenha. É a melhor coisa do mundo, né? Então, pense nisso. 16, vamos lá. Tá acabando, tá? 16, vamos lá. Por isso o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados assírios uma doença que o deixará sem força. Mandará uma febre que como fogo queimará os corpos deles. Olha só. Ah, tá. Um soldado fortíssimo. Ele mandou só uma febre. Deus mandou só uma febre. Uma doencinha, né? 17. O santo Deus, a luz de Israel, será um fogo que num dia só queimará o mato e os espinheiros da Assíria. Ou seja, ele ia destruir tudo. Questão de minuto. Tem noção desse Deus? Ele é muito poderoso. Amém? 18. O Senhor destruirá completamente as florestas e as plantações. Será como uma doença mortal que acaba matando as pessoas. 19. As árvores que sobrarem serão tão poucas que até uma criança será capaz de contá-las. Né? Ele fala aqui
a respeito que a destruição ela vai ser tão grande, que ele diz que não, a gente vê, tem muita árvore, né, no Brasil. E ele diz que vão ser tão poucas que qualquer criança vai conferir uma, duas, três no máximo. Tem noção disso? Um planeta em que a gente precisa respirar, que o grau de poluição é enorme e ter poucas árvores. Para pensar, né? Vamos lá, 20. Naquele dia, os poucos israelitas que ficarão vivos não vão confiar mais nos assírios, que um dia fizeram sofrer. Eles vão pôr todas as suas confianças no Senhor. Então, através dessa coisa ruim aqui que aconteceu com os assírios, alguns voltaram para Deus, né? Ah, Deus, me perdoa, olha, eu estava confiando em ídolos aí, né? Mas és tu, Deus. Lembra aquele encontro que a gente fala? Então aqui os poucos que sobraram tiveram a sua fé de novo voltada para Cristo. Eles vão pôr toda a sua confiança no Senhor, o Santo Deus de Israel. Né? Alguns israelitas voltarão para o poderoso Deus. Então, com essas dificuldades todas, alguns vão voltar para o Senhor, mas outros não. Mesmo que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns voltarão. Deus já decidiu destruir o seu povo. A justiça virá como se fosse uma enchente. Né? Então ele fala assim que poucos vão se voltar para Deus e a justiça de Deus ela vai vir como uma enchente. Bem rápido, né, gente? Porque a gente vê que enchente é uma coisa assim que vem, destrói. Então, olha só, Deus ele se compara com todas essas coisas na sua ira, com fogo, com enchente, com só coisas que destroem. Então, observe, tá? Tenha o temor do Senhor no sentido que a gente fala de respeitá-lo e de tentar buscá-lo verdadeiramente. 23. Pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, decidiu destruir este país inteiro e ele fará o que decidiu fazer. Né? Então ele fala aqui que Deus... E ele vai destruir no momento que chegar a hora, viu? 24. Portanto, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, diz ao seu povo que mora em Sião: meu povo, não fiquem com medo dos assírios quando eles castigarem e maltratarem vocês como os egípcios fizeram. Pois daqui a pouco deixarei de castigar vocês e na minha ira destruirei os assírios. Ele está falando aqui, tá, meu povo, você está sofrendo, mas eu estou vendo, mas calma, que a gente vai chegar a hora de que eu vou conseguir, né, e vou fazer justiça. 26. Eu, Senhor Todo-Poderoso, castigarei os assírios com o meu chicote, como fiz com os midianitas, perto da pedra de Horebe. Eu os castigarei como castiguei o Egito. Lembra do episódio do Egito? Que foi morto. Toda aquela coisa lá no mar. Mais ou menos assim a ira de Deus para com esses outros aqui. 27. Naquele dia eu livrarei vocês da escravidão e tirarei a pesada carga que os assírios puseram nas suas costas. Terminando, falta mais alguns aqui. Os inimigos vêm da direita de Rimon, já conquistaram a cidade de Ai, passaram por Migron e deixaram a bagagem em Miquimas. Atravessaram a passagem entre as montanhas e à noite estão acampando em Geba. Os moradores de Ramã estão tremendo de medo e os de Gibeá, a cidade do rei Saul, já fugiram. Gritem, moradores de Galim. Escute os gritos, gente de Laís. Responda, povo de Anatote. Os moradores de Madimena estão fugindo. Fogem também os de Gebim. Hoje mesmo os inimigos chegam até a cidade de Nob e ali ameaçam o monte Sião, a cidade de Jerusalém. Mas o Senhor Todo-Poderoso
derrubará e humilhará os assírios mais orgulhosos, como se cortam os galhos altos de uma árvore, ou como se derrubam árvores enormes. E o 34, terminando, como o seu machado, ele derrubará as árvores da floresta, e elas cairão, como caem as belas árvores do Líbano, né? Então Deus está falando aqui que ele vai fazer a justiça dele na hora certa, certo? Então nós lemos hoje o capítulo 10 de Isaías juntos, né? Mais um capítulo da palavra de Deus, onde eu ressaltei algumas coisas, né? Nesse livro a gente fala, Deus usa pessoas para fazerem parte do seu querer. Lembra, ele usou o rei para, castigar aquele povo que estava agindo erradamente. Não, então Deus usa quem ele quer, a hora que ele quer. Aí o segundo ponto eu botei, mas sempre que ele vê pessoas poucas que são realmente fiéis, ama e salva. Então muitas das vezes, né, você vê durante a Bíblia, o povo se voltava para Deus, depois virava as costas para Deus, e sempre, mas sempre tinha alguém que cria em Deus. Aí Deus sempre tinha misericórdia, né? Por isso que ele viu aqui no livro que tem uma hora que sobram poucos, mas ele diz que esses poucos valem a pena, né? Então nós, se por exemplo o Brasil tá cheio de gente que não crê, que tá frio, que não quer mais saber de Deus, mas existe aqueles que ainda estão fiel, né? Estão vivos, crendo fielmente. Então que nós possamos ser esse pouquinho que Deus vai olhar e ter misericórdia. Amém? Porque ele tem. Ele diz, olha, mas sempre que ele vê pessoas poucas que são realmente fiéis, ama e salva. Então Deus tem esse compromisso conosco. Foi o socorro para o restante que foi o socorro para os poucos que ainda criam nele, lembra? Desolado. Aí ele fala que o nosso planeta vai ser desolado, né? Eu já falei dos ídolos, que ídolos não são só de pedras e de madeira. Os nossos ídolos podem ser o dinheiro, pode ser um filho, pode ser um carro, né? O ídolo da gente é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Pode ser o time do Remo, né? Tem gente que é doente aí pelo Remo, pelo Paysandu. Isso também é um ídolo. Isso não é bom, né? A gente tem que amar a Deus acima de tudo, né? E nunca trocar a presença de Deus por qualquer outra coisa, né? Se você deixa de ir numa igreja para louvar a Deus, agradecer, para ir, de repente, um jogo, vamos lá, o Tonico tá vendo aí. Isso é errado. Você tá colocando o seu time à frente de Deus, né? Então, vamos parar para pensar quais são nossos ídolos. E vamos voltar para o Criador, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória, entendeu? Aí eu coloquei mais aqui, as palavras do profeta Isaías deveriam ser guardadas para servir às gerações futuras. Ou seja, esse livro aqui, ele foi escrito por Isaías com um objetivo de alertar as gerações futuras, que somos nós, que vai ser a geração dos nossos filhos, nossos netos. Então, esse livro aqui foi escrito com esse apelo de esclarecimento, tá? Do poder de Deus e da sua fúria que ainda vem. Povo de Deus que é justo e verdadeiro quanto... eu botei um alerta aqui, que o povo de Deus, quando ele se encontra, às vezes acontece isso, né? Você ainda não aceitou Jesus, aí você vem, aí começa, né? As provações daqui, apertar dali, aperta o financeiro, não tem isso, não tem aquilo. Mas ele diz assim, povo de Deus, não esmoreça, né? Quando tudo estiver caindo ao redor, destruindo, não esmoreça, creia no Senhor, que isso vai passar e que Ele vai te honrar no momento certo. E aí ele dá também nesse livro uma esperança para a gente desse governo, né? Desse lugar que eu falei para você, justo. E que nós vamos ter direito. A gente viu que logo no início desse livro estava falando das pessoas que fazem leis para prejudicar o povo, para prejudicar os pobres. Lá no governo de Deus, lá quando nós estivermos com Deus, lá
vai ser a justiça e os direitos vão imperar naquele lugar. Ele fala aqui da destruição daquela cidade, né, de Samaria, e esse livro aí, ele estava falando dessa destruição antes de Cristo. É em 722 que aconteceu essa destruição de Samaria. Aí ele fala aqui, próprio povo de Deus, a infidelidade do povo de Deus sempre ameaça a promessa de Deus. Então, olha, Deus ele tem uma promessa para ti e para mim, de vida eterna, de vida sem dor, sem doenças. Porém, a nossa infidelidade, gente, é gritante. Pensa num povo infiel, somos nós, né? Hoje estamos, amanhã não estamos. Hoje queremos, amanhã não queremos. E é isso que estraga, gente. Precisamos, lembra da minha mãezinha que ela falava, quando eu aceitar Jesus é para ser, porque Deus não é brinquedo. Fique com essa frase da minha querida mãezinha que não está mais aqui. Deus não é brinquedo. Se você se voltar para Ele, venha de verdade. Mesmo que doa em você, faça a vontade de Deus. Porque eu não sei você, né? Mas eu quero estar lá nesse lugar, sem dor, sem doença, sem ter que sair para trabalhar, né? Sabe qual é o nosso trabalho lá no céu? Já falei para você, nós vamos louvar a Deus. É tão gostoso cantar, né? E nós vamos louvar a Deus dia e noite. Ô bênção, sem dor, sem ladrão, sem nada disso aqui. Porque aqui é muito ruim. E o meu pai quer dizer, aqui é tão ruim que ninguém quer ir embora daqui. Misericórdia, né? Então, que a gente pense nesse lugar. Esse lugar é real. Eu quero encontrar você lá, tá bom? Vamos orar. Vamos orar nesse momento. Pedir a Deus que nos guarde, que nos ajude, que a gente seja perseverante. Oremos nesse momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo sacrifício, Senhor, que tu fizeste por nós, do qual nós não precisamos mais fazer nenhum sacrifício, Senhor. Não precisamos oferecer mais nada, além do nosso coração. O que tu queres de nós, Senhor, hoje, é um coração puro e sincero. Então, que possamos entregar a Ti, o Criador, o Todo-Poderoso, o Santo, 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 o Rei de Israel. Que nós possamos, Senhor, entregar os nossos corações em qualquer momento, Senhor, e aonde nós estivermos. Que seja selado isso, que Tu escrevas o nome de todos aqueles que fizeram esse ato lá no livro da vida. E que nós possamos, Senhor, ter forças, Senhor, vinda do Teu Espírito Santo. Porque quando tu vieste como homem, na forma de Jesus Cristo, e quando Tu voltaste para o Pai, Tu deixaste para nós hoje, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, o Teu Espírito Santo vem, Senhor, e invade. E Ele vem e toma conta de nós. E Ele cuida de nós. Ele nos ensina a orar. Ele nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor pelo Teu Espírito, Senhor, que vive em nós a partir desse momento. Então eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo invada o coração, Senhor, de todos aqueles que deixarem, para que tu faça a morada em nós, para que Tu nos esclareça o que devemos fazer, para que Tu nos molde conforme a Tua vontade, Senhor, mesmo que doa, mesmo que a gente sofra, mas que a gente aprenda, Senhor, a viver dignamente contigo. Nos ajuda, nos dá essa força, Senhor. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Tira o orgulho, Senhor, tira a vaidade, tira a idolatria do dinheiro, tira, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada de nossas vidas e toma conta do nosso ser, Senhor. Essa é a minha oração, que Tu possa entrar, Senhor, no coração de todos aqueles que vão ver esse vídeo e que Tu faças moradas e que Tu mude, Senhor, o caráter, a vida, e que a Tua luz seja resplandecida na vida de todos aqueles que vão ouvir e ver esse vídeo. Em nome de Jesus, esse é meu pedido nesta manhã. Recebe no Teu trono de graça, Senhor, e responde conforme a Tua vontade. E nos ajuda, Senhor, a todos a ser fortes, Senhor, a permanecer firmes, mesmo que tudo caia ao nosso redor, Senhor, que nós possamos, Senhor, entender o Teu querer,
Saber que tu prova a gente, Senhor, que tu queres a gente melhor, transformado, tu queres a gente amando as pessoas, Senhor. Esse mundo está perdido, Jesus Cristo. E tu és a solução, Senhor, para todos esses problemas. Que as pessoas possam ver e crer, Senhor, nisso. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém, Jesus. Obrigada, gente. Muito obrigada. E que Deus te dê mais uma oportunidade enquanto Ele não voltar, tá bom? Um beijo e até amanhã, se Deus permitir. Amanhã a gente vai ler Isaías 11. Busca o Senhor. Há tempo ainda. Busca o Senhor. Em nome de Jesus, um beijo, tchau. Até amanhã, se Deus me permitir estar aqui de novo. Um beijo. Bom trabalho a todos.